Quem nunca sentiu aquele frio na barriga? Aquela pontinha de desconfiança? Mesmo com quem parece mais próximo à medida que os anos passam. A vida ensina-nos que nem sempre as aparências correspondem à realidade. E, infelizmente, é na fase da vida onde deveríamos estar mais tranquilos e seguros que muitas vezes nos tornamos mais vulneráveis a certas pessoas que, sem que percebamos de imediato, nos vão corroendo por dentro, subtilmente. É uma realidade dolorosa, sim, mas é uma realidade da qual precisamos de estar cientes para nos protegermos. A verdade é que, mesmo entre aqueles que parecem querer o nosso bem, podem existir intenções ocultas ou padrões de comportamento que nos prejudicam de formas que nem imaginamos. Perder a paz, a alegria, a energia ou até mesmo bens materiais. Por causa de alguém em quem confiamos é uma das dores mais amargas que se pode sentir. Mas não tem de ser assim. Neste vídeo, vamos falar abertamente sobre 5 tipos de pessoas em quem, na velhice, nunca devemos confiar, pois elas podem estar a prejudicá-lo secretamente. Ao reconhecê-las, estará a dar um passo gigante para proteger o seu coração, a sua mente e a sua vida. Fiquem até ao fim, pois há algo que vos vai surpreender. Vamos começar com o primeiro tipo de pessoa, aquela que é o constante queixoso, a vítima eterna. Já repararam como algumas pessoas parecem ter um radar para a miséria? E a cada vez que as encontramos, a conversa resvala invariavelmente para os seus problemas, as suas dores, as suas desilusões. E o pior é que, muitas vezes, elas não procuram soluções, mas sim ouvidos dispostos a lamentar-se com elas. São como um buraco negro de energia, sugando a sua vitalidade, o seu bom humor e a sua esperança. Imagine que tem um dia bonito. Saiu para passear no jardim, encontrou um amigo e, de repente, aquela pessoa chega e despeja em si uma torrente de queixas sobre o tempo, a saúde, os filhos, o governo, os vizinhos, o preço dos alimentos. No fim da conversa, sente-se esgotado, com a sensação de que o mundo é um lugar terrível e que nada vale a pena. Este tipo de pessoa, muitas vezes sem intenção direta de o magoar, prejudica o imenso porque o arrasta para a sua própria espiral de negatividade. Ela faz com que se sinta constantemente responsável pelos problemas dela, incutindo um sentimento de culpa se não conseguir ajudar ou se tentar ver o lado positivo das coisas. Lembro-me da Dona Maria, uma vizinha muito querida que vivia constantemente a queixar-se da solidão, embora tivesse filhos e netos que a visitavam. Sempre que eu a encontrava, ela desabafava sobre como a vida era dura, como se sentia abandonada. Eu, por compaixão, tentava animá-la, sugeria atividades, convidava-a para o café. Mas era sempre a mesma coisa, no final. Eu sentia-me exausto e triste, como se a tristeza dela se tivesse colado a mim. Percebi que, embora eu quisesse genuinamente ajudar, o seu padrão de vitimização era tão enraizado que qualquer tentativa de a tirar dali era inútil e só me deixava mais pesado. Não estamos a falar de alguém que passa por um momento difícil e precisa de apoio. Isso é diferente. Estamos a falar de quem escolhe ser a vítima constante, que usa a sua infelicidade como moeda de troca para atenção e energia. A ação aqui é aprender a estabelecer limites claros. Pode ouvir com empatia, mas não se deixe envolver na teia de negatividade. Mude de assunto. Diga que tem de ir, ou simplesmente responda com uma frase simples de encorajamento e desvie a conversa para algo mais leve. Não se sinta obrigado a resolver os problemas de ninguém, especialmente de quem não quer ser ajudado. Proteja a sua paz interior. A sua mente é um jardim e não um depósito de lixo para as queixas alheias. Não permita que a negatividade de outros contamine o seu próprio espaço sagrado.
É um ato de amor próprio e de sabedoria. Saber afastar-se quando a conversa se torna um fardo e não um encontro. A sua energia é preciosa e a nossa idade. Precisamos de a conservar para o que realmente nos traz alegria e paz. E agora que falamos sobre como a vitimização constante pode minar a sua energia, vamos aprofundar um tipo de pessoa que atua de forma ainda mais calculista e subtil, o manipulador. Aquele que o enreda com elogios vazios ou falsas promessas. Agora que abordamos a exaustão que pode vir do constante queixoso, vamos mergulhar num tipo de pessoa que opera de forma mais calculista e que, por vezes, é mais difícil de identificar o manipulador. Aquele que o enreda com elogios, favores falsos ou até mesmo com a culpa para conseguir o que quer. Este é o segundo tipo de pessoa em quem nunca devemos confiar cegamente. O manipulador é como um camaleão. Muda a sua cor para se adaptar à situação e obter vantagem. Eles podem começar por ser excessivamente atenciosos, com elogios exagerados que parecem sinceros, mas que, na verdade, visam amolecer o seu coração. De repente, a pessoa que mal o cumprimentava na rua começa a aparecer com um bolo caseiro. Ou oferece-se para o ajudar nas compras, ou elogia o seu jeito de falar. A sua casa, a sua sabedoria, parece maravilhoso, não é? Mas esta atenção tem um preço. O objetivo final é criar uma dívida emocional, fazê-lo sentir-se em falta para que, quando eles pedirem algo, se sinta obrigado a ceder. Pode ser dinheiro, a sua assinatura num documento, a sua presença em algo que não quer, ou até mesmo informações sobre outros. Imagine a senhora que começa a visitá-la com mais frequência. Traz-lhe um pequeno presente. Ouve as suas histórias com grande interesse. Passado um tempo, ela começa a insinuar que precisa de um pequeno empréstimo, que devolverá em breve, ou a pedir para assinar um papel simples para a ajudar com a burocracia. Por vezes, o manipulador usa a culpa. Ele pode dizer coisas como, depois de tudo o que fiz por si, ou se realmente se importasse comigo, para fazê-lo sentir-se mal por não ceder às suas exigências. Lembro-me de um caso triste em que uma sobrinha, que raramente visitava a tia idosa, de repente começou a ser extremamente presente e carinhosa. A tia, carente de afeto, ficou encantada. Em pouco tempo, a sobrinha convenceu a tia a mudar o testamento em seu favor, alegando que ninguém mais se importava de verdade. A tia, sem perceber a manipulação, assinou mais tarde. Os outros membros da família descobriram, e foi uma situação de enorme dor e desilusão para todos, especialmente para a tia que se sentiu usada. A forma de se proteger deste tipo de pessoa é ter um sentido de alerta para a bajulação excessiva e para os favores não solicitados que parecem demasiado bons para ser verdade. Questione sempre as intenções por trás de tanta gentileza repentina. Não se sinta pressionado a retribuir favores de imediato ou a concordar com pedidos que o deixam desconfortável. É perfeitamente aceitável dizer não. A verdadeira amizade e carinho não exigem compensação ou manipulação. Elas vêm de um lugar de sinceridade e se sentir que algo não está certo. Confie no seu instinto. É o seu maior protetor. Não há problema em consultar um familiar de confiança ou um advogado se sentir que está a ser pressionado a tomar decisões importantes, especialmente as financeiras ou legais. A sua intuição é uma ferramenta poderosa que se aprimora com a idade, e ela raramente falha quando se trata de sentir a falsidade. E agora que entendemos a subtileza do manipulador, vamos para o terceiro tipo, que se alimenta da sua luz
e da sua felicidade a pessoa invejosa ou ciumenta. Continuando a nossa conversa sobre quem pode secretamente nos prejudicar. O terceiro tipo de pessoa em quem nunca devemos confiar cegamente é aquele que se mostra invejoso ou ciumento. Este é um tipo de dano muito insidioso, porque raramente se manifesta abertamente. A inveja e o ciúme são sentimentos que corroem por dentro. E a pessoa que os sente muitas vezes projeta-os nos outros de maneiras muito disfarçadas, mas que ainda assim podem feri-lo profundamente. Podem ser pessoas que, em vez de se alegrarem com as suas conquistas, seja a sua saúde, a sua vitalidade, as suas viagens, a sua família, ou até mesmo um simples jardim florido que você cultivou com carinho, sentem uma pontada de ressentimento. Elas não querem vê-lo feliz ou bem-sucedido, porque isso realça o que sentem que lhes falta. Este tipo de pessoa pode manifestar a sua inveja através de elogios disfarçados de crítica, os chamados elogios de espetada. Por exemplo, você conta que o seu neto tirou excelentes notas na universidade, e a pessoa responde: "Ah, sim, mas com certeza que ele não tem tempo para estar consigo. Não é pena." Ou você partilha que se sente muito bem depois de uma caminhada matinal. E a resposta é: "Pois, mas tenha cuidado para não se esforçar muito. A nossa idade é perigoso." Estão sempre a encontrar uma nuvem por trás do seu sol, a tentar diminuir a sua alegria ou a sua realização. Outra forma é a fofoca e a difamação. A pessoa invejosa pode espalhar rumores sobre si, distorcer as suas palavras ou tentar minar a sua reputação junto de outros, sempre de forma sutil, como se estivesse apenas a partilhar uma preocupação. Lembro-me de uma situação com o Sr. Antônio, que adorava pintar aguarelas. Sempre que mostrava um quadro novo, um vizinho, que também pintava, mas com menos sucesso, elogiava, mas de seguida dizia: "Está bom, está, mas a perspectiva não está totalmente certa. Não acha ou pena que não tenha a mesma luz daquele pintor famoso?" Estas pequenas picadas, repetidas ao longo do tempo, faziam com que o Sr. Antônio perdesse a confiança na sua própria arte e até se sentisse desmotivado para pintar. Não é um ataque direto, mas uma série de microagressões que vão minando a sua autoestima e a sua alegria. A sua maior defesa contra a inveja é manter a sua própria luz acesa, sem permitir que a escuridão alheia a apague. Seja feliz, celebre as suas conquistas, mas aprenda a quem partilhar os seus sonhos e alegrias. Se notar que alguém reage negativamente às suas boas notícias, ou tenta diminuir as suas vitórias, comece a partilhar menos detalhes da sua vida com essa pessoa. Não se justifique. Não tente impressionar. Apenas proteja a sua paz. Lembre-se, a inveja do outro é um problema dele, não seu. O seu valor não diminui pela incapacidade de alguém de apreciar a sua felicidade. Não se deixe contagiar pela sua amargura. Cultive amizades com pessoas que genuinamente se alegram com o seu sucesso e que o apoiam. Isso é crucial para a sua saúde emocional. E agora que reconhecemos a face oculta da inveja, vamos abordar dois tipos de pessoas que representam perigos muito concretos e muitas vezes devastadores: o explorador financeiro e aquele que o negligencia. Chegamos agora a tipos de pessoas que podem causar danos muito mais diretos e, por vezes, irreversíveis. O quarto tipo de pessoa em quem nunca devemos confiar cegamente na velhice é o explorador financeiro. Este é, sem dúvida, um dos mais perigosos, pois visa os seus bens, as suas economias, o seu patrimônio, e pode deixá-lo numa situação de extrema vulnerabilidade e desespero. Estas pessoas podem ser estranhos, mas o mais doloroso é que muitas vezes são membros da própria família.
amigos próximos, ou até mesmo cuidadores em quem se depositou toda a confiança. Eles veem a idade como uma oportunidade, e não como uma fase de respeito e cuidado. A exploração financeira pode assumir muitas formas à pressão para que lhes empreste dinheiro que nunca é devolvido. A manipulação para que mude testamentos ou propriedades. O uso indevido dos seus cartões de banco. A cobrança excessiva por serviços. Ou até mesmo o roubo direto de bens. Por vezes, a exploração começa de forma muito sutil, um pedido de ajuda para uma emergência. Um conselho para um investimento seguro que só eles conhecem. Ou uma oferta de ajuda para gerir as suas finanças. Eles podem usar a sua afeição, a sua generosidade ou a sua necessidade de companhia para obter o que querem. Lembro-me do caso de uma idosa, viúva, que, por se sentir sozinha, aceitou a ajuda de um novo amigo que se ofereceu para gerir as suas contas bancárias. Ele era charmoso e atencioso, mas em poucos meses, esvaziou as suas poupanças com desculpas elaboradas e nunca mais apareceu. Quando a família descobriu, era tarde demais. Este tipo de pessoa age com grande dissimulação, criando uma fachada de bondade e preocupação. A sua defesa contra a exploração financeira é a vigilância constante e a desconfiança saudável. Nunca entregue o controle total das suas finanças a ninguém. Por mais que confie, mantenha os seus documentos importantes em local seguro. Sempre que lhe for pedido para assinar algo, leia atentamente e, se tiver dúvidas, peça a um familiar de confiança ou a um advogado independente para rever. Não tenha medo de dizer não a pedidos de dinheiro, mesmo que venham de pessoas próximas. A sua segurança financeira é fundamental para a sua independência e paz de espírito. Se alguém o pressionar, ou se sentir que algo não está certo, peça ajuda imediatamente. Existem instituições e apoios que podem protegê-lo. É doloroso pensar que alguém próximo pode fazer isto. Mas a sua segurança vem em primeiro lugar. E por último, mas não menos importante, o quinto tipo de pessoa, que causa um dano emocional profundo, muitas vezes sem a intenção direta de o fazer. Mas pela sua ausência e indiferença, aquele que o negligencia, este tipo de pessoa, embora não o ataque diretamente, causa-lhe dor através da falta de apoio, da ausência de contato, do esquecimento. Podem ser filhos, netos, amigos de longa data que, por estarem ocupados com as suas próprias vidas, o deixam de lado, fazendo-o sentir-se invisível, esquecido ou um fardo. A negligência emocional é devastadora. Sentir-se sozinho, não ter ninguém para conversar, para partilhar uma refeição, para receber um abraço, pode ser tão prejudicial quanto a maldade ativa. A solidão é um flagelo que afeta muitos idosos. A pessoa negligente promete visitas que nunca acontecem, ligações que não são feitas, e quando está presente, está distraída, impaciente ou desinteressada. Ela faz com que se sinta menos importante, menos amado, menos digno de atenção. Não se trata de maldade, mas de uma falta de empatia e responsabilidade emocional. Lembro-me do Sr. Jorge, que tinha 2 filhos que viviam perto, mas raramente o visitavam. Ele passava os dias a olhar pela janela, à espera de uma chamada ou de uma visita que quase nunca chegava. Sentia-se um peso, e a sua saúde física começou a deteriorar-se por causa da tristeza e da falta de estímulo. A dor da negligência é silenciosa, mas profunda. A forma de se proteger deste tipo de harmonia é, primeiro, reconhecer que a responsabilidade pela sua felicidade não está nas mãos dos outros. Não espere que os outros preencham todos os seus vazios. Cultive a sua própria rede de apoio, procure atividades na comunidade, faça novos amigos, ligue para vizinhos,
Envolva-se em associações. Existem muitos grupos e centros de dia onde pode encontrar companhia e propósito. Expresse as suas necessidades de forma clara. Se sentir à vontade, mas não dependa da resposta. Compreenda que, por vezes, as pessoas não sabem como ajudar ou estão demasiado presas nas suas próprias vidas. Não se diminua ou se culpe pela indiferença alheia. A sua vida tem valor intrínseco. Procure ativamente a alegria e a companhia em outros lugares. A sua felicidade é sua responsabilidade, e você tem o poder de a construir. Mesmo que alguns o desapontem, não permita que a indiferença dos outros o defina ou o isole. Olhem, meus amigos, a vida é uma jornada de aprendizagem contínua. E à medida que os anos passam, a sabedoria que acumulamos torna-se o nosso maior tesouro. Falamos hoje de 5 tipos de pessoas que podem, de forma secreta ou não, prejudicá-lo na velhice, o queixoso constante que lhe rouba a energia. O manipulador que se aproxima com falsas intenções. O invejoso que tenta diminuir a sua alegria. O explorador financeiro que visa os seus bens. E o negligente que o magoa com a sua ausência. Não é fácil reconhecer estas facetas nas pessoas, especialmente quando se trata de quem amamos ou em quem confiamos. Mas tomar consciência é o primeiro passo para se protegerem e viverem com mais paz, mais segurança e mais felicidade. Não é sobre viver na desconfiança constante, mas sim sobre desenvolver um olhar mais atento, uma intuição mais aguçada e a coragem de estabelecer limites saudáveis. Lembrem-se, a vossa saúde emocional, física e financeira é preciosa. Não permitam que ninguém a comprometa. Protejam o vosso coração, a vossa mente e os vossos bens. Rodeiem-se de pessoas que genuinamente o amam, o apoiam e celebram as suas alegrias. Aqueles que o elevam, que o fazem sentir-se valorizado e que respeitam a sua individualidade. As amizades verdadeiras e o amor sincero são a melhor proteção contra qualquer tipo de mal. Vocês merecem viver esta fase da vida com toda a plenitude e tranquilidade. Merecem o respeito, o carinho e a segurança, e se alguma destas situações que discutimos hoje ressoou consigo, saiba que não está sozinho. Muitas pessoas enfrentam desafios semelhantes. A partilha é um passo importante para a cura e para encontrar soluções. Queremos muito saber a vossa opinião. As vossas experiências já se depararam com algum destes tipos de pessoa? Como lidaram com a situação? Partilhem os vossos pensamentos e conselhos nos comentários abaixo. A vossa experiência pode ser uma luz para outra pessoa que esteja a passar por algo parecido. E se este vídeo vos foi útil, se sentiram que aprenderam algo importante, por favor, deixem o vosso gosto. Isso ajuda-nos muito a chegar a mais pessoas que precisam desta mensagem. E claro, não se esqueçam de subscrever o canal e ativar o sino das notificações para não perderem os nossos próximos vídeos. Juntos, podemos construir uma comunidade de sabedoria e apoio mútuo. A vossa vida é valiosa em cada idade, e cada dia é uma nova oportunidade para viverem com mais consciência e alegria. Continuem a viver a vossa melhor vida em cada idade